E tirando a raiz quadrada de 63, nós teremos aproximadamente 7,93. Ou seja, arredondando aqui, nós poderíamos trabalhar com 7 classes ou 8 classes. Vamos escolher para trabalhar com 8 classes. Existe essa flexibilidade aqui da gente escolher entre 7 e 8. Já calculando pela fórmula de Sturges, percebe, nós vamos ter 1 mais 3,322 vezes o logaritmo decimal de 63. Logaritmo decimal de 63 numa calculadora, que vocês podem fazer com qualquer calculadora, ele vai dar aproximadamente... Só um pouquinho. Vamos ver. Isso depois vai dar aproximadamente, esse logaritmo de 63, 1,79. Que multiplicado por 3,322 e somado a 1, pela fórmula de Sturges, a gente teria aproximadamente 7 classes. Como eu falei, ó, pela fórmula de Sturges, está me dizendo que eu devo trabalhar com 7 classes. Pela fórmula de até raiz, até 50 dados, 8 classes. Então, quanto maior classe, melhor, mais analítico é a minha tabela de distribuição de frequência. Quanto menos, mais sintético. Eu vou trabalhar, já que aqui deu 7,93 e aqui deu 6,97, eu vou trabalhar então, eu tinha dito 8, mas não, vou trabalhar com 7 classes. Eu vou pela forma mais utilizada, forma de Sturges. Então, primeira coisa, nossa distribuição de frequência terá 7 classes. Nosso K, que simboliza o número de classes da nossa distribuição de frequência, terá 7. Então, primeira coisa está resolvida. Segunda coisa que se torna importante para a gente ter também é calcular, por exemplo, a amplitude amostral. O que seria amplitude amostral, como está sendo demonstrado aí na forma material que vocês têm? A amplitude amostral, eu pego o maior número na minha distribuição de frequência, no exercício que eu dei para vocês, e diminuo do menor número. No nosso caso aqui, depois vocês vão ter o exercício e vão perceber, o maior número que eu tenho aqui no meu exercício, ele é 113. E o menor número é 60. Coisa boa que o cara já ordenou pra gente. Às vezes não aparece isso. Tá tudo embolado. Aqui a gente já tá os dados em rol, ó. Já existe uma ordem aqui, que a ordem aqui é do menor para o maior. Então aqui eu já consigo calcular a amplitude amostral de uma maneira bem rápida. Então eu vou pegar 113 e vou diminuir de 60. 113 menos 60, a minha amplitude amostral será de 53. Por que é importante a gente calcular a amplitude amostral? Para a gente saber, nas nossas classes, qual vai ser o intervalo que vai ter cada classe, qual vai ser a amplitude do intervalo de cada classe, que a gente chama DH, vocês estão vendo a fórmula aí. Então, como é que eu vou calcular a amplitude do intervalo de classe? Eu vou pegar a amplitude amostral, que a gente acabou de calcular, e vou dividir por N. O que é N mesmo que eu falei para vocês? Número de classes. Então, como a minha amplitude amostral é 53 e o meu N ele é 7, porque eu resolvi trabalhar com 7 classes, 53 dividido por 7, nós vamos ter aproximadamente o número 7,57. Ou seja, vamos arredondar aqui que a nossa amplitude da classe será de 8. Então já descobrimos também o H. Depois vai ficar mais claro para vocês na hora que a gente for fazer a distribuição da frequência, o que é cada número desse. Então, segunda coisa, descobrimos a amplitude do intervalo de classe. Isso aqui significa amplitude do intervalo de classe. Legal. Ou 8 ou 7. Vamos ver na hora que a gente for fazer. Em princípio, 8. Vamos em frente. Terceira coisa que a gente vai precisar para calcular na minha distribuição de intervalo de classe. Notem, existe uma outra maneira para calcular a mesma coisa, a amplitude do intervalo de classe, também vocês têm na apostila aí, que é pegar o limite
inferior da classe, melhor, o limite superior da classe, que é simbolizado pela letra L maiúscula, e diminuir do limite inferior da classe. Por que eu não peguei essa fórmula? Porque essa forma, geralmente, a gente calcula a amplitude do intervalo de classe quando eu tenho o limite superior e o limite inferior. E eu não tenho nada aqui no exercício. O exercício não me diz nada de amplitude, de limite superior e limite inferior. Por isso que eu optei para calcular a amplitude do intervalo de classe pela fórmula H, que é a amplitude do intervalo de classe, que é igual a amplitude amostral dividido por N. Essa aqui, caso a gente tivesse o limite superior e o limite inferior, seria outra maneira de calcular. Vocês vão perguntar, teria que dar basicamente a mesma coisa, usando essa fórmula aqui e essa aqui? Claro, mesma coisa, certo? Vamos para outro dado importante. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, também expliquei na aula, isso significa, como a gente está falando de distribuição de frequência com intervalo de classe, nós temos que geralmente ter um intervalo. Então, essa primeira situação aqui, intervalo fechado à esquerda e fechado à direita, significa que o número que está à esquerda e está à direita vai fazer parte do intervalo. Quando eu não tenho tracinho nada do lado, significa que nem o número que está começando, nem o número que está terminando vai fazer parte do intervalo. Quando eu tenho um tracinho horizontal ali, que vocês estão vendo, vertical, à esquerda e não tenho nada à direita, significa que o número está à esquerda eu vou incluir e o número à direita não. E quando eu tenho um traço vertical na direita e não tenho nada na esquerda, significa que o número que está à direita eu não incluo e à esquerda eu incluo. Ou melhor, à direita eu incluo. Isso não vou precisar agora nesse primeiro momento. Se precisar mais explicação disso, eu adianto para vocês. Vamos em frente. Aqui está novamente a explicação do que é cada um. Uma outra coisa importante, a gente não vai precisar, mas eu vou falar já, até para dar uma recapitulada. Amplitude total. Existe uma diferença entre amplitude amostral e amplitude total. Percebo, amplitude amostral eu só pego o maior número e diminuo do menor. A amplitude total eu vou pegar o limite superior da última classe, depois vou mostrar para vocês o que é isso, e vou diminuir do limite inferior da primeira classe. Os resultados dão iguais? Geralmente dão iguais, mas podem dar também diferentes. O que nós vamos precisar, já que a gente está falando com intervalo de classe, é o ponto médio, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que se calcula. O ponto médio, a fórmula está aqui embaixo, ó, como vocês estão vendo. Ó. XI é o número que vai representar aquela classe. Como é que eu calculo? Eu pego o limite superior da classe, diminuo do limite inferior da classe e divido por 2. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês melhor. Então aqui um exemplo da minha tabela que nós vamos construir a nossa distribuição de frequência com intervalo de classe, para vocês terem uma ideia como é que é e entender por que foi importante a gente fazer aqueles cálculos anteriormente. Então olha aqui. K o que é? É um número de classes. Lembra que a gente tinha calculado K igual a 7, então nós vamos usar 7 classes. Vocês podem, inclusive, separar com traço aqui horizontal, onde vai ficar cada classe. Perceba que é uma tabela que nós estamos fazendo. Certo? Aqui desse lado, a gente geralmente coloca a variável em estudo. A variável em estudo, conforme o exercício, é consumo de energia elétrica em quilowatts. Então, esses números todos que vocês estão vendo aqui na tabela, ele indica energia elétrica em quilowatts. Tudo isso aqui. Então, essa é a nossa variável. Esse é o nosso I. No caso aqui, se vocês forem ver, nós estamos aqui trabalhando com uma variável, como a gente já viu na aula passada, quantitativa contínua. Porque, apesar dos números aqui estarem inteiros, eles podem ser quebrados, porque quilowatts-horas admite números quebrados. Eu posso ter 60,1, 62,3, mas aqui o autor do exercício só trabalhou com o número inteiro, mas não deixa de ser uma variável quantitativa contínua, como eu já expliquei para vocês na aula passada. Muito bem. Então, a nossa primeira classe, ela vai ter de quanto a quanto vai ir nessa primeira classe? Qual é o consumo de energia que eu vou colocar na primeira classe daquelas residências? Repare que a gente calculou mais atrás aqui, olhando, que a gente calculou que o nosso amplitude de classe teriam 8. O número de classes a gente disse que ia ter 7. E
amplitude classe, dividindo 53 por 7 deu 7,56, nós arredondamos, vamos ter 8 intervalo de classe. O que é esse intervalo de classe agora aqui na nossa tabela? Repare, o primeiro número que nós temos aqui, na nossa distribuição de frequência, no nosso exemplo, é 60. Soma 8. 60 mais 8, 68. Então, a nossa primeira classe ela vai ir de 60 a 68. Não estou entrando no critério se o 60 pertence ou não. Vamos construir como ambos, o 60 não pertence, o 68 não pertence aqui. Certo? Vamos fazer sempre assim que é o mais fácil. Isso não vai dar problema nenhum por enquanto, no tipo de exercício que nós estamos realizando. Bom, a segunda classe, evidentemente, se o 68 não pertence à primeira, ele vai ser de 68 mais 8, 76. A terceira classe será de 76 a 76 mais 8, 84. A quarta classe será de 84 a 92. Quinta classe de 92 a 100. Sexta classe será de 100 a 108. E fechando de 108 a 116. Então tá aí o número de classes que vai ter a nossa distribuição de frequência e o intervalo de classe. O que é o intervalo de classe? O que seria o H? 68 menos 60, que dá 8, 76 menos 68, que dá 8, 84 menos 76, que dá 8. Um detalhe importante, vocês vão notar que os nossos números vão até 113. Aqui terminou em 116, não tem problema nenhum, 113 está aqui no intervalo. Se eu fizesse de repente com 8 classes aqui, talvez terminasse mais perto de 113. Existe essa flexibilidade, como eu já falei antes para vocês. Muito bem. De posse disso aqui, o que isso aqui agora vai me facilitar? Por que isso aqui é chamado uma distribuição de frequência? Por que é chamado uma distribuição de frequência? Vamos ver. Todos os números que forem de 60 até 67, porque o 68 não entra aqui, ele entra na outra classe, eu vou contar lá pelos meus números, vou ver quantos tem. Desde 60 até 67,999999. Vai nessa primeira classe. Certo? Então, isso a gente chama FI. O que é o FI? F de frequência, como eu já falei para vocês, absoluta simples, e o I que é a minha variável. Esse E quilowatt seria o meu I. Então, frequência da primeira classe, que vai de 60 a 68. Quantas residências eu tenho que gastaram energia elétrica de 60 até 67,97? Porque 68, já disse para vocês que não entra, porque está aberto aqui. Então, eu vou pegar o meu exercício aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, terá até 5. Por que o 68 não entra, apesar de estar aqui? Porque ele está aberto. Aberto não entra, exclui o 68. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 números que pertencem a esse intervalo, de 60 a 68. Depois, de 68 a 76 melhor, agora entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. O 76 não entra, mesma razão do 68 de cima, porque ele está aberto aqui. Número 3, terceira classe. Quantos vão pertencer a essa terceira classe? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... números. Não temos 84. Melhor. Quarta classe, que vai de 84 a 92. Não temos, começamos 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estão entendendo? Tranquilo? De 92 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paramos aqui. Por que o 100 não entrou? Porque ele é aberto aqui, ele entra na outra. De 100 a 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E finalizando, de 108 a 116. 1, 2, 3, 4. Então, o que isso quer dizer? Que de 60 a 68 kW, 5 residências gastaram isso. De 68 a 76, 9 residências gastaram isso.
De 76 a 84, 11. De 84 a 92, 19. De 92 a 100, 7. De 100 a 108, 8. E de 108 a 116, 4. Um detalhe importante. Essa soma aqui tem que sempre dar o número total do que tu botou aqui, senão tá errado. Então vamos contar. 9, 5, 14, 25, 44, 51, 59, 63. Pronto, então, o somatório, que a gente simboliza isso aqui como somatório da frequência simples, que a gente vai precisar mais na frente para calcular outras coisas que a gente vai ver mais na frente quando a gente começar a ver medidas de tendência central. Se a gente precisar o somatório de FI, repara, o somatório de FI nada mais é que todos os números estão aqui. Vocês vão perguntar, essa distribuição que está aqui, do jeito que está no exercício, é uma distribuição de frequência? Não. Por que não é uma distribuição de frequência? Porque não existe uma tabela, não existe a figura de frequência aqui. Aqui nós temos uma distribuição de frequência, sim, apareceu aí a frequência, ó, tá? Como é que eu chamaria essa distribuição aqui? Isso aqui eu chamaria de dados agrupados de forma em rol, ou melhor, minto, dados não agrupados, ou também chamados em rol. E aqui eu chamaria dados agrupados com intervalo de classe. Isso a gente viu bem na última aula que eu expliquei para vocês presencialmente. Tranquilo até aqui? Então aqui já sabemos calcular o número de classes, aqui temos como calcular a amplitude da classe, aqui sabemos a frequência simples. Por que se dá preferência para trabalhar com uma tabela assim em vez assim? Pelas informações ficarem mais claras, mais sintéticas do que aqui. Quanto maior o número de dados, se dá preferência para trabalhar mais com distribuição de frequência do intervalo de classe do que dados não agrupados. Tranquilo? Bom, tendo a frequência simples, a gente pode calcular, por exemplo, a frequência acumulada dos dados. O F maiúsculo, eu falei para vocês na aula passada, que simboliza sempre frequência acumulada. E o F minúsculo simboliza a frequência absoluta simples. Seria o quê? A frequência de cada classe aqui. A frequência acumulada, o que eu quero? Eu quero começar a acumular. Por exemplo, saber da classe 1 e a classe 2 quantos tem, para não ter que estar fazendo uma a uma. Então, a frequência acumulada nada mais é que a soma das frequências simples de cada classe. Então, da primeira classe eu só tenho 5. Da segunda classe, o que eu vou fazer? Vou pegar 5 e vou somar com 9. 5 mais 9, 14. Da terceira classe, a frequência acumulada será o quê? 14 mais 11, 25. Da quarta classe, 25 mais 19, 44. Da quinta classe, 44 mais 7, 51. Da sexta classe, 51 mais 8, 59. E da sexta classe, 63. Detalhe importante. Quando estamos calculando a frequência acumulada, sempre o último número aqui tem que ser exatamente o total da soma da frequência simples de cada classe. Então, o que mostra que está aqui a nossa frequência acumulada na forma o quê? Absoluta, na forma de número. Muito bem. Baseado nisso aqui, eu posso calcular, por exemplo, vou deixar para vocês, por exemplo, baseado na aula passada, para vocês calcularem o FI na forma relativa, o FR que eu chamo. Quero que vocês calculem a frequência acumulada na forma relativa. Quem não viu isso, dá uma olhada no material. Quero que vocês calculem o FI na forma de percentual e quero que vocês calculem a frequência acumulada na forma percentual. Próxima aula, eu vou corrigir esse exercício, vou botar isso aqui no Black para vocês. Vocês vão preencher essa tabela, vão mandar para mim para dizer que vocês estão acompanhando essa aula mesmo. E vou resolver até o final para vocês. Próxima aula. Além disso, começaremos a mostrar para vocês as medidas de tendência central. Muito obrigado pela paciência, não esqueço, isso aqui é algo novo para mim também. Desculpe um pouco da engembração, mas espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, me mandem e-mail ou coloquem, conforme eu botei o aviso para vocês, logo abaixo do vídeo que nós vamos botar no meu canal. Muito obrigado.